tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje, iremos revisar, relembrar sobre triângulos, ok? Combinado? Então, vamos começar. Então, observe, pessoal, é bem importante que a gente lembre quais são os elementos de um triângulo. Então, um triângulo é um polígono que possui 3 lados, 3 vértices, correto? 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Todos esses elementos estão demarcados ali na figura, no triângulo abaixo, tá certo? Então, os vértices A, B e C, os lados, né, que são os segmentos A, AB, AC, BC, os ângulos internos A, B e C e os externos estão demarcados como alfa, beta e teta, ok? Lembrado? E agora, pessoal, aqui sobre os ângulos. Então, o que são os ângulos adjacentes? Eles são aqueles ângulos que possuem o mesmo vértice. Então, a gente entende que todo ângulo interno é adjacente ao seu externo. Por exemplo, aqui, o ângulo interno A, ele é adjacente ao ângulo externo, seu ângulo, que é o beta, tá certo? Então, eles possuem ali o mesmo vértice, ok? A soma de um ângulo interno com o seu externo sempre será 180 graus. Isso é bem importante. Falamos bastante sobre isso lá no comecinho do ano, né? Então, aqui, ao somar o ângulo beta com o interno, que é o ângulo A, observe que aqui nós temos uma meia volta, ou seja, um ângulo raso de 180 graus. Por isso que a soma do interno com o seu externo sempre será de 180 graus, ok? E sobre a condição de existência de um triângulo? Isso é bem importante, nós falamos um pouquinho também lá na retomada presencial, quem esteve junto com a prof, lembram? Então, para que eu consiga construir um triângulo, eu tenho que estabelecer uma relação entre os seus lados, que é a seguinte: a soma de dois lados sempre deverá ser maior que o terceiro lado, ok? Então, nessa situação aqui, eu tenho essas três medidas, 5 centímetros, 7 e 10, né? Será que eu consigo fazer um triângulo com essas três medidas? Então, a gente tem que sempre somar dois lados e identificar se é maior que o terceiro. Então, 5 mais 7 é 12, realmente é maior que 10. 5 mais 10 é 15, é maior que 7. 7 mais 10, 17, é maior que 5. Então, nessa primeira opção, é possível sim construir um triângulo com essas medidas. E nessa segunda, será? 1 mais 2, 3. Opa, mas 3 não é maior que 4, 3 é menor que 4. Então, aqui já temos um problema, já não será possível construir um triângulo com essas três medidas, tá certo? O triângulo não vai existir, a gente não consegue fechar ali a figura para formar um triângulo. Então, essa é a condição de existência de um triângulo, ok? E quanto à classificação de triângulos, também já foi falado bastante sobre isso, né? Mas vale a pena a gente relembrar. Então, quanto aos lados, nós temos ali que os triângulos eles podem ser equilátero, isósceles ou escaleno. Então, equilátero é aquele que tem todos os lados congruentes, os lados medindo o mesmo tanto, né? Iguais. O isósceles é aquele que tem somente dois lados congruentes. E o escaleno é aquele que tem todos os lados diferentes, tá? E quanto aos ângulos, então nós temos ali o triângulo acutângulo, que é aquele que tem três ângulos agudos, três ângulos menores que 90 graus. O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus, né, um ângulo reto. E o obtusângulo é aquele que tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 graus, ok? E pessoal, quanto à soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer, quanto que é mesmo? Resulta sempre em 180 graus. Isso daí foi reforçado, revisado, refalado várias vezes, né? Importante que vocês assimilem muito bem essa informação. Então, a soma dos três ângulos internos de um triângulo sempre será 180 graus, ok? E qual é a relação que nós temos aí entre um ângulo externo e dois ângulos internos que não sejam adjacentes em um triângulo? Então, a gente tem que o ângulo externo, ele sempre será igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Por exemplo, aqui, o ângulo alfa, ele vai ser igual à soma do ângulo A com o ângulo B, os dois internos não adjacentes a ele. Essa é uma relaçãozinha bem importante. Aqui a gente só está
relembrando, tá? Revisando. E é importante também, pessoal, reforçar aqui com vocês que vocês voltem lá no livro, lá no material de vocês e releiam essas informações também para vocês assimilarem aquelas que vocês ficaram meio em dúvida, que vocês já não lembravam tão bem. É bom fazer esse estudo bem detalhado, beleza? Agora vamos fazer aqui um exemplo. Nesse triângulo, calcule qual é o valor de x, ou seja, o valor do ângulo externo do ângulo T, tá certo? Então, como que a gente vai fazer isso? O ângulo x, ele é externo ao ângulo T, acabei de falar. Os ângulos S e R são internos ao triângulo e não adjacentes ao ângulo x. Então, aqui a gente pode estabelecer, pode utilizar o que foi dito anteriormente, que o ângulo externo ele é igual à soma dos dois internos não adjacentes, ou seja, então a gente sabe que x vai ser igual a 75 graus mais 30 graus, resultando em 105 graus. Então, a medida buscada, o ângulo x, é 105 graus. Entendido? Ok? E aqui mais um exemplo, pessoal, sobre triângulos, sobre ângulos. Em um triângulo, um dos ângulos internos mede 62 graus e a diferença entre as medidas dos outros dois ângulos é igual a 18 graus. Quais são as medidas dos ângulos desse triângulo? Então, prestem bastante atenção na resolução. Os dois ângulos desconhecidos chamaremos de x e y. Conforme o enunciado, então a diferença x menos y é igual a 18. Ou seja, isolando x, então nós temos que x é igual a 18 graus mais y. Temos ainda que, ao somar os três ângulos, tem que dar 180 graus, que foi dito há pouco, né? Então, x mais y mais 62 graus tem que ser igual a 180. Como x é 18 mais y, então nós temos que 18 mais y mais 62 é igual a 180. Resolvendo essa equação, nós temos que 2y é igual a 180 menos 18 menos 62, ou seja, 2y é igual a 100 graus. E assim, y é igual a 50 graus, tá certo? E assim, nós então temos que a medida dos ângulos desse triângulo são 50 graus, que a gente acabou de descobrir, 68 graus, porque o x é 18 mais y, então se o y é 50, o x vai ser 18 mais 50, 68. E o ângulo que já foi dado no início, de 62 graus. Ok, pessoal? Entendido? Relembrado tudo isso sobre triângulo? Condição de existência, classificação, soma dos ângulos internos, relação do ângulo externo com os dois internos não adjacentes. Então, tudo isso vai ser bem importante para que vocês saiam muito bem lá na recuperação anual, combinado? Qualquer dúvida que tenha ficado, não hesitem e mandem mensagem, perguntem para a prof, beleza? Um beijão e até a próxima aula!